Idade das Trevas. É a primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos na Idade Média, não é? Mas e se essa ideia de um tempo parado, de um tempo de ignorância, estiver completamente errada? Pois bem, preparem-se, porque o que vamos ver hoje é um renascimento inesperado que aconteceu muito, mas muito antes do famoso renascimento que todos conhecemos. Pois é, a história que se costuma contar é essa. Uma era de fé cega, de paragem no tempo. Mas será que foi mesmo assim? A verdade, como quase sempre, é muito mais interessante. Vamos mergulhar nos factos e desvendar uma história que se calhar vai surpreender. Ok, vamos então ao centro da questão. Este renascimento inesperado. Pensem nisto. A Europa ainda estava a recuperar de séculos de instabilidade, mas, mesmo no meio disso tudo, algo de novo, algo poderoso estava a começar a nascer. E em sítios que ninguém esperava. Então, o que é que mudou? O que é que permitiu esta faísca? Bem, para começar, a Europa começou a ter um bocadinho mais de estabilidade, tanto a nível social como económico. E isso, claro, cria espaço para o conhecimento florescer. Mas a grande novidade, o verdadeiro ponto de viragem, foi este. Mestres e estudantes juntaram-se e criaram universidades. Sítios como Bolonha ou Paris, e atenção, eram independentes, tinham os seus próprios direitos, não estavam debaixo do controle total da Igreja. E, ao mesmo tempo, a própria Igreja começava a ficar mais receptiva, digamos, a outras formas de conhecimento que não fossem só a Bíblia. E no meio de toda esta efervescência surge uma figura central, um pensador que vai mudar as regras do jogo. Tomás de Aquino. E qual era a sua grande ideia? Era simples, mas revolucionária. Fé e razão não são inimigas. Pelo contrário, são duas ferramentas para chegar ao mesmo sítio, à verdade. Esta citação diz tudo, não é? A verdade, numa cabeça vazia. Para ele, de que servia a verdade se não a compreendêssemos? A mensagem não podia ser mais clara. Primeiro, temos de perceber as coisas. Só depois é que podemos de facto acreditar. Ele estava a ir de frente contra a ideia de uma fé cega. Estava a dizer que a fé, para ser forte, precisava da luz da razão. Mas na prática, como é que isto se fazia? Bem, o caminho que o Aquino propôs era, na verdade, bastante simples, mas, uau, que revolução. Tudo começava com o básico, os nossos sentidos. O que vemos, o que ouvimos, o que tocamos. Depois, entrava a nossa razão para organizar e dar sentido a tudo isso. E aqui é que está o golpe de gênio. Para ele, usar a razão para perceber o mundo, a criação de Deus, não enfraquecia a fé de maneira nenhuma. Pelo contrário, tornava-a mais forte, mais à prova de bala. Isto, acreditem, foi uma autêntica bomba filosófica. Pensem assim, antes de Aquino, a filosofia dominante, muito por causa de Santo Agostinho, estava sempre a olhar para cima, para o céu, para o mundo das ideias abstratas, divinas. O que é que o Aquino fez? Inspirado por Aristóteles, ele virou o nosso olhar para baixo, para o chão que pisamos, para o mundo que podemos ver e tocar e para a nossa própria cabeça, a nossa capacidade de o entender. Foi uma viragem radical do divino para o humano. E esta nova forma de ver o ser humano reflete-se perfeitamente nisto. Ele foi buscar um conceito antigo, o de psique, que é basicamente a nossa mente, a nossa alma racional, e pô-la no centro de tudo. Aquino disse, não, nós não nascemos com ideias já feitas, esqueçam isso. Para ele tudo, mas mesmo tudo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas memórias, começa aqui fora, com o que os nossos sentidos captam do mundo. Muito bem, agora que já percebemos o pensamento de Aquino, vamos usar isto para atacar um dos maiores mitos de sempre sobre a Idade Média. A tal ideia de uma guerra total entre a Igreja e a ciência. Será que foi mesmo assim? A história real, como vão ver, tem muito mais tons de cinzento. O mito que toda a gente conhece é este, não é? A Inquisição de tocha na mão a perseguir cientistas e a queimá-los na fogueira por se atreverem a pensar de forma diferente. É uma imagem forte, quase de filme. Mas quando dela é que é de facto verdade? Ora bem, quando olhamos para os registros, a história é bem diferente. A pena de morte para cientistas era uma coisa raríssima. O que acontecia mais vezes era a censura de um livro ou a excomunhão. E a própria palavra heresia, nós associamos-la a ideias científicas, mas na altura, heresia era quase sempre sobre teologia ou política. E agora, a parte mais surpreendente. Os principais alvos das execuções não eram os cientistas que estudavam a natureza, eram os astrólogos. E aqui chegamos a um paradoxo incrível, uma verdadeira ironia da história. O grande problema para a ciência, mais tarde, não foi a Igreja ter rejeitado a ciência, foi tê-la abraçado com demasiada força. É isso mesmo. Ao pegar na ciência de Aristóteles e torná-la parte do dogma da Igreja, transformaram-na em algo quase sagrado, intocável. O resultado? Séculos mais tarde, quando alguém como Galileu apareceu a dizer: se calhar Aristóteles não estava certo nisto. Ele não estava só a criticar um cientista, estava a criticar a própria Igreja. Ok,
Já vimos a questão da ciência. Vamos agora a outro mito popular, o da psicologia medieval. Ou melhor, a falta dela. A ideia de que na Idade Média qualquer problema mental era logo despachado como coisa do demónio. A imagem que temos na cabeça é essa, não é? Alguém com uma depressão profunda ou ansiedade, e a explicação era sempre a mesma. Demónios, bruxaria, possessão. Mas será que era mesmo assim tão simples? Os textos da época contam uma história, mais uma vez, muito, muito mais interessante. Preparem-se para a surpresa. Os médicos e pensadores da Idade Média, na verdade, apontavam para uma série de causas bem terrenas para os problemas mentais. Falavam de lesões ou problemas no cérebro, falavam do desequilíbrio dos humores do corpo, uma teoria médica da altura, falavam dos efeitos de substâncias, como o álcool, e, pasmem-se, falavam até do impacto do stress emocional severo. Parece familiar? Pois é. E se as causas eram variadas, os tratamentos também? Claro que sim, havia rezas e amuletos, isso fazia parte da cultura, mas a lista não ficava por aí. Recomendavam coisas como descanso, relaxamento, dietas específicas, terapia através da música e até uma forma de aconselhamento, de conversa. Portanto, a ideia de que a única resposta era o exorcismo está muito, mas muito longe da verdade. Então, o que é que tiramos disto tudo? Que a Idade Média não foi o beco sem saída da história que por vezes imaginamos. Foi mais como uma ponte. Uma ponte longa, talvez, mas onde as sementes do mundo moderno já estavam a ser lançadas à terra. Faltava ainda o clima certo para elas germinarem, é verdade, mas elas já lá estavam. E quem eram os semeadores? Bem, eram pensadores que estavam muito à frente do seu tempo. Nomes como Roger Bacon, que já falava da importância de fazer experiências, ou Duns Scotus, ou William of Ockham, com a sua famosa navalha de Ockham. Aquela ideia de que a explicação mais simples é geralmente a correta. Esta gente já estava a pensar de uma forma que só se tornaria comum séculos tarde. Eram os verdadeiros precursores. E a ideia deles, para a altura, era absolutamente radical. Era dizer, olhem, a teoria é bonita, mas não chega. Para saber as coisas a sério, temos de ir lá fora, observar, testar, experimentar, pôr as mãos na massa. O mundo ainda não estava preparado para os ouvir, é um facto. Mas a existência deles prova uma coisa muito importante. O motor da revolução científica já estava ligado e a aquecer na garagem, muito, muito antes do que a maioria de nós pensa. E tudo isto nos leva a uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se a Idade das Trevas não era afinal assim tão escura, então que outras verdades da história que nos ensinaram é que nós devíamos olhar com outros olhos? Que mais está escondido por detrás dos mitos que aceitamos sem pensar?